Vamos para a nossa prece de abertura e nós já vamos dar início ao nosso evangelho desta noite, ok? Então, nesse momento, convido para que todos fechem seus olhos. E possamos sentar confortavelmente, ficar numa posição agradável. Possamos sentir a presença da espiritualidade, que se manifesta desde a preparação, na canção. E vamos saudando os nossos mentores, nossos queridos amigos, também anjos da guarda, protetores, estão conosco desde longa data, nos guardando, protegendo, nos inspirando contra toda e qualquer negatividade, dando conselhos, nos alertando. Agradecemos os mentores do lar de cada um presente. Gratos por nos manter harmonizados, conectados, através dos ensinamentos de cada domingo, das reflexões que trazemos. Vamos nos ligando aos espíritos amigos aqui do perfil Espírita Soul, que também nos mantém ligados em pensamentos. Nesse momento vamos saudando, permitindo a entrada em nossa casa das equipes de limpeza, de proteção, de higienização, através dos índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Valorosos trabalhadores que desde a entrada da nossa casa vão limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade presente, retirando formas, pensamentos, placas, miasmas, limpando e queimando com seus incensos, passando suas ervas, purificando todos os ambientes, vendo tudo mais limpo, mais claro. Vamos saudando a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. Que esses irmãos só permitam entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida em uma redoma, no seu topo um farol de luz, uma bandeira branca hasteada, e a espiritualidade neste momento vê que ali naquele ambiente existe um evangelho no lar. E se faz presente com os irmãos necessitados, com aqueles que têm o interesse de ouvir a palavra. Nos saudamos também professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. E hoje, um dia especial, dedicamos todo o nosso carinho, todo o nosso amor ao nosso irmão Jesus. Através dessa representatividade da Páscoa, renasce em nossos corações sempre a chama da nossa transformação moral, através dos exemplos do Cristo, através das palavras deixadas, que nos servem de guia, de exemplo para a nossa mudança. E que essa transformação não aconteça apenas uma vez por ano, quando é lembrado, mas sim a cada dia, a cada momento, a cada situação que nós observamos algo em nós que precisa mudar. E assim nos ligamos ao Pai, agradecidos pelo dom da vida, por estarmos encarnados, termos saúde, a nossa família, nosso lar, pelas oportunidades.
gratos a tudo que somos, a tudo que temos. Dizemos do fundo do nosso coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Todos bem? Tudo tranquilo por aí? Como foi o domingo de Páscoa de vocês? Puderam descansar? Tiveram um bom feriado? Ganharam um chocolate? Muitas reflexões? Hoje a gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 12. Nós vamos encerrar ele hoje. Nós vamos estudar o ódio, no item 10. Vamos falar um pouquinho só sobre o duelo, item 11, porque a gente já falou bastante sobre o duelo nos últimos nossos estudos, né? Através da vingança, através do oferecer a outra face. E vamos trazer então o ódio de Fénelon, Bordeaux, 1861. Item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionários do amor. Amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis assim como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus, no altar de vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujo perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem com a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. A Mila falando que foi tudo bem, né, cara? A Fran, boa noite, tudo tranquilo, graças a Deus. Passei o dia perto de quem ama e conectado a Deus. É um dia diferente, isso não dá para negar. É um dia tão especial quanto o Natal, não é verdade? Parece que a gente sente as pessoas com o coração mais leve, a gente sente as pessoas mais receptivas ao amor. É muito gostoso, né? O clima, a atmosfera que nos envolve aí no domingo de Páscoa. De onde provém o ódio trazido aqui no texto de Fénelon? De onde que esse sentimento ele surge? Ele surge da condição inferior de que nós ainda, como homens inferiores no planeta inferior, ainda nos encontramos. Onde nós temos o nosso orgulho falando mais alto diante das situações onde nós somos colocados, uma situação onde a gente é colocado como risco, uma situação onde a gente é inferiorizado, nosso orgulho fala mais alto, e aí a gente nasce na gente essa chama
esse calor, essa raiva, esse ódio, e impede com que a gente enxergue tudo que está à volta. A pessoa que tem o sentimento de ódio, ela necessita do aprendizado para oferecer o perdão, a compreensão e a cooperação. Então, o perdão, a compreensão e a cooperação são o grande inimigo, ou melhor, nosso aliado contra o ódio, contra essa manifestação de raiva e de ódio que a gente pode sentir. Lembrando que, através do ódio, nós manifestamos a vingança, como a gente já estudou na semana passada. E a Nádia trouxe um comentário aqui bastante interessante, vivido por ela, né? Preciso muito me libertar do ódio que estou da minha sogra. Me ajuda. O ódio ele acaba sendo um sentimento recíproco, né? Uma pessoa alimenta, faz nascer esse ódio em nós e faz nascer o ódio nela mesma. Então, a partir do momento que a gente tem uma desavença com uma criatura, ela começa a mastigar, né, a elaborar o ódio dentro dela e as agressões, que às vezes a gente não quer entrar numa situação de embate. Mas a pessoa nos desafia tanto que nós acabamos entrando em um momento de discussão, porque nasceu, né, esse ódio cresceu dentro de mim e a gente entra dentro desse momento de discussão, de embate, de briga, de conflito. E como que isso acaba? Como que esse sentimento ele se desaba? Como que a gente consegue se libertar desse ódio que a Nádia cita aqui? Alguém precisa cortar esse mal pela raiz, não é mesmo? Quem está mais estruturado? Será que eu consigo parar, mudar as minhas ações, ou a criatura consegue fazer isso antes de mim? Alguém tem que interromper esse ciclo vicioso de ódio, de sentimentos ruins, porque os sentimentos ruins são nutridos pelos próprios sentimentos que nós geramos entre as pessoas. Então nós meio que nos alimentamos disso. Quem que é a principal vítima dessas situações de ódio? Aqueles, como eu disse, que se alimentam desse sentimento. Então, a hora que eu encontro alguém que eu preciso, né, que eu sinto um conflito, ou que às vezes a pessoa não tem algo que eu concorde, que eu veja um motivo para sentir ódio e a gente não sabe de onde veio esse ódio, gente. Às vezes esse ódio não é dessa vida e a gente não tem essa percepção. Como que a gente interrompe esse ciclo vicioso, ruim, que empaca a nossa vida, que nos atrapalha? Ele impede a conquista da nossa felicidade, de a gente viver bem entre as pessoas. Como que a gente consegue impedir tudo isso? Através dos sentimentos contrários do perdão, da compreensão e da cooperação. Então, como a Camila disse aqui, alguém tem que ceder. Boa noite, Wilton. Boa noite com Jesus. É isso aí. Alguém tem que ceder. Se a sua sogra ou se a pessoa com a qual você tem conflitos não tem essa consciência, essa reflexão ao qual você nesse momento está passando, que seja você. Vai ser duro para qualquer parte, porque a partir do momento que a gente começa a brigar, é um conflito que nós temos. Meu Deus, eu não quero mais ter esse sentimento, mas eu não consigo impedir ele de viver em mim. Parece que é até mais forte do que a gente. É um trabalho dia a dia, de formiguinha, de receber uma crítica, de receber uma agressão, absorver aquilo, por mais duro que seja, que é onde a gente vai estar controlando esse nosso orgulho e morrer ali e não devolver. É na hora que chega uma agressão, uma palavra de ofensa, a gente
se controlar, tomar aquele copo de água e ficar quieto, contar até 10. Uma hora a gente vai se habituar a não devolver mais as ofensas. Uma hora a gente consegue ter esse controle. Depende muito de cada um, da persistência de cada um, do quanto a gente aguenta apanhar, né? Tem aquela, alguém me lembra da frase aí, né? Não é o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Não lembro agora a frase, se alguém puder lembrar e escrever, eu agradeço. Mas tem um ditado bastante popular sobre essa questão, né? E não tem nada de que desmereça cada um de nós que aguenta apanhar, né? Não tem uma... A gente não vai ser menos pior se nós não devolvermos essa agressão. Muito pelo contrário, é aí que nosso coração vai crescer. Nós vamos conseguir barrar esse ódio dentro de nós primeiro e depois fazer com que as barreiras sejam quebradas com as outras pessoas. Mas isso depende muito da nossa assistência, da nossa dedicação. E pode ser, inclusive, que a gente não consiga resolver essa questão nessa encarnação com a outra pessoa. Mas se a gente conseguir resolver conosco mesmo, nós já vamos ter dado um grande passo. Porque a partir do momento que a gente consegue resolver entre nós, a partir do momento que eu não devolvo mais a agressão, eu estou criando um hábito, criando uma cultura, criando não só para aquela pessoa, mas para com todas as pessoas ao qual eu convivo. E essas atitudes de não devolução da ofensa, da agressão, faz com que o outro em algum momento reflita. O Edu comentou aqui que temos que pensar que somos obrigados pela circunstância da vida a conviver com pessoas com as quais não nos damos bem. E isso é uma oportunidade de evoluirmos espiritualmente. Exatamente. Então, tudo isso que eu trouxe, no final, é a coroa para isso que o Edu completou, né? É a oportunidade que nós temos de termos essa evolução moral, essa evolução espiritual, ao qual nós buscamos ao longo da encarnação. E aí tem por que respondendo bem direto aqui, né? Por que nós devemos amar então com mais intensidade ainda aquelas pessoas que são indiferentes, que nos odeiam e que nos desprezam? Por que eu tenho que oferecer mais ainda para essa criatura? Porque são essas as criaturas que necessitam da nossa compreensão. Vamos pensar que essa pessoa ela é agressiva e odiosa, não só comigo, mas com várias pessoas. A partir do momento que eu mudo meu comportamento com ela, ela vai ver que também as outras pessoas estão sendo danificadas ou afetadas por um mal que ela está causando e às vezes ela nem percebe disso. Às vezes ela faz de uma forma tão costumeira, tão habitual, uma forma agressiva, uma forma desrespeitosa de se comportar, que é normal para ela aquilo. Mas prejudica muitas pessoas que estão ao redor. E muitas das pessoas vão devolver na mesma moeda, da mesma forma. Alguém precisa quebrar esse ciclo. E é através dos exemplos, através desse ciclo quebrado, né, da vivência com essa criatura, que faz com que ela perceba que alguma coisa ali não está legal. Que determinadas palavras que ela solta ofendem. Que determinadas palavras que ela solta machucam as pessoas. Só que ela só vai perceber isso não se eu falar na cara dela e apontar o dedo. A partir do momento em que eu agir da forma contrária. De uma forma diferente da que eu venho a ti. Porque devolver na mesma moeda não muda aquela criatura. Então, assim, a gente consegue, dessa forma, oferecer uma mão, né? Oferecer uma oportunidade de ajuda, através dos exemplos de paciência e de resignação, de suportar a forma daquela criatura agir conosco. O irmão que nos inspira o sentimento de ódio constitui o meio e a oportunidade, como o Edu disse, que Deus nos dá para regenerarmos o mal que tenhamos feito.
Às vezes, uma outra encarnação, somos nós que causamos o mal a essa criatura. Ou mesmo nessa. Às vezes eu prejudiquei ela e agora ela quer vingança. Ela vai destilar o ódio dela contra a minha pessoa. Se nós estamos aqui hoje falando sobre isso, tendo uma conversa franca sobre esse assunto, é porque nós já temos um pouco mais de consciência sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, concordando inclusive que muita coisa que a gente já fez no passado não foi bom. Prejudicou pessoas, agredimos pessoas, geramos sentimentos que as pessoas até hoje, nos dias de hoje, possam estar querendo devolver a nós. Mesmo que nós não tenhamos mais esse comportamento. Nós a prejudicamos, nós a afetamos. Agora cabe a nós corrigirmos isso através do perdão das ofensas, através de compreender e mostrar para aquela criatura que nós também que todos nós temos o potencial para sermos melhores, para sermos diferentes. A Rosana deu uma sugestão aqui, a sugestão de uma leitura diária do Evangelho, como uma terapia que vai ajudar ela bastante a enxergar o que tem por trás desse sentimento que nasce dentro da Nádia e que se expressa através desse sentimento de ódio. E a Camila completou aqui, já dizia um poeta que escreveu em muros aqui no Rio: gentileza gera gentileza. E simpatia gera simpatia também. E aí a gente cai, porque nada é por acaso, esse estudo caiu justamente no dia de hoje, dentro do maior exemplo de amor na Terra. Foi Jesus. E a gente fala do sacrifício de Jesus. De Jesus ter dado a vida, como a gente já falou aqui outras vezes, não deu a vida por nós, mas sim para nós. O que ele trouxe nesse para? O que Jesus ofereceu para nós ao realizar o sacrifício do Calvário? Ali ele não estava resiliente, ali ele não estava cooperativo, apesar de todo o sofrimento que ele passou durante o Calvário. Ali ele não estava, apesar das dores, apesar de todo o sofrimento, ele não estava oferecendo o amor que ele tinha para com as pessoas que estavam ao redor dele, porque em momento algum ele retribuiu agressões. Então esse sacrifício que Jesus fez para nós é para dar o exemplo de como nos comportarmos em situações onde nós somos humilhados, em situações onde nós somos diminuídos, em situações de conflito, em situações de dor. E aí o sacrifício de Jesus faz todo sentido. E aí ele ainda diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Oferecendo amor àqueles que o agrediam e que levaram até aquela situação. Jesus é o maior exemplo, o mais perfeito que Deus nos ofereceu. É o amor de Deus através do homem. E aí, por que a gente precisa nutrir esse sentimento de amor àquelas pessoas que nos ultrajam, que nos perseguem, mesmo que isso seja dolorido, mesmo que seja penoso? Porque assim nós vamos estar mostrando uma superioridade moral em relação àquelas criaturas. Torna a falar, a gente vai servir de exemplo para aquelas pessoas. Elas precisam de exemplos na vista delas. Elas precisam de exemplos no dia a dia. A gente não se afeta com muitas pessoas, com o comportamento que as pessoas têm na nossa rotina, comportamentos positivos, eu digo. Então a gente vê uma boa ação, você fala: nossa, olha que
ação legal que aquela pessoa está fazendo, pô, eu podia aplicar isso na minha vida. A gente não tem essas referências boas. É a mesma coisa para com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que ser referências boas. Então, se nós estamos durante conversa com amigos e a gente vê alguém sendo diminuído, que a gente mostre o outro lado, né? Que a gente não entre na mesma onda, que a gente fale, olha, meu, imagina se fosse você nessa situação, você ia gostar? Não é aplicar a lição de moral, mas a gente é uma ferramenta de construção social, de uma construção para as gerações futuras. A gente não quer isso? Para que a gente vai continuar persistindo no erro? Porque a gente também é falho. Mas tem coisas que a gente não falha mais. E onde a gente não falha mais, a gente tem que tentar dar o exemplo. Não só falar, não pregar uma falsa moralidade, mas, através dos nossos exemplos, trazer ação para as nossas palavras. Então, oferecendo essa superioridade moral, nós vamos estar seguindo as lições de Jesus, que recomendam o quê? Retribuir o mal com o bem. E aqueles que continuam violando essa lei de amor, continuam alimentando esse ódio, eles terão o seu momento de resgate. Né? Se essa pessoa não se transforma, se ela não se melhora, ela vai, através de duras provas, restaurando as suas necessidades. Não porque Deus está punindo, mas porque ela está colhendo frutos ao qual ela mesma plantou. Né? Não existe essa... As leis divinas, elas servem para todos. Então Deus não está punindo aquela criatura. Ela está apenas tendo uma oportunidade nova de aprendizado através de um mal que ela mesma causou. E ela vai vivenciar isso constantemente até que ela entre naquele aprendizado. A gente vai percebendo ao longo do tempo, digo nessa mesma encarnação, o quanto a gente evolui como pessoa mesmo. Hábitos nossos são desconstruídos no nosso dia a dia. São desconstruídos em décadas, porque nós não somos mais as mesmas criaturas. Por isso, quando a gente fala, quando a gente lê a codificação, lê o livro dos Espíritos, lê o Evangelho, hoje, e daqui 10 anos eu vou ler de novo, a compreensão ela é completamente diferente. Eu vou enxergar coisas aqui ao qual, durante esses 10 anos, por exemplo, eu já vivenciei de uma forma diferente e as experiências ao qual eu passei são quase que inéditas. E aí, determinadas coisas que eu pensava de um jeito, elas podem ser de outro nessa nova visualização que eu tenho. Porque nós não somos mais aquela mesma pessoa. Isso é muito bom, porque já traz, a gente também se permite essa mudança, essa desconstrução ao qual a gente busca. Então todos nós estamos regidos por essas leis divinas. Né? Elas são harmoniosas. Quem desarmoniza somos nós mesmos. Né? Quem viola essas leis somos nós mesmos. E aí a gente precisa fazer as reparações dessas faltas que nós cometemos. E é assim que Deus oferece para nós a oportunidade do progresso. Porque poderia ser muito simples ser o viveu aqui acabou, não consegui evoluir, adeus, tchau, já era, não tem mais encarnação, não tem oportunidade. E a gente precisa, antes de tudo, vencer esse ódio que nós temos dentro de nós, né? Para a gente poder desfrutar dessa verdadeira felicidade, que só é permitida através da vivência da lei do amor. Então, nos aproximando a Deus, elevando sempre nosso coração, sempre ligado a preces, a gente nos aproxima de Deus, a gente se aproxima de Deus e a gente se afasta do ódio e da oportunidade, né, de ter esse ódio
cada vez mais vivendo em nossos corações. Aí a Camila aqui comentou, aí ele se elevou acima dos seus agressores, ainda falando sobre Jesus. E aí nós vamos entrar rapidamente aqui no duelo, que eu vou trazer apenas duas partes para a gente trazer algumas reflexões. Primeira frase aqui do duelo de Adolfo, bispo de Alger-Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que tem o seu destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho e não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. O que é uma grande dificuldade, o que não é fácil, nem um pouco fácil, seguir essa viagem, manter a rota certa, não se incomodar com as asperezas do caminho, é quase que impossível. É muito difícil. E é por isso que, através do nosso orgulho, a gente acaba entrando, né, aonde a gente não devia. Lá na frente tem arriscar os dias para vingar uma ofensa, é recuar diante das provas da vida. E isso é sempre um crime aos olhos de Deus. Então, olha que curioso, arriscar os dias para vingar uma ofensa. A gente está buscando ser alguém melhor, a gente está em busca de uma elevação, de uma sublimação de sentimentos, e aí a gente arrisca os nossos dias para vingar uma ofensa. Isso é um crime aos olhos de Deus. E no parágrafo seguinte diz: ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. E isso também é um crime aos olhos de Deus. Santo Agostinho, mais abaixo, comentando o primeiro parágrafo, o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as vicissitudes da vida, e o duelista não tem coragem para suportar as ofensas. Quando a gente fala em duelo, a gente naturalmente vai sempre pensar em duas criaturas, né? Um protagonista e um antagonista. Sempre vamos pensar em duas pessoas que vivem um conflito. E que a gente, ou que um deles, precisa cortar esse duelo, acabar com esse duelo de uma vez. Só que a gente vive diversos duelos ao longo da nossa vida que não necessariamente são representativos através de duas pessoas só. Esse duelo que se falava era um duelo, né? Vamos pensar em 1860, a partir do momento em que eu desafio alguém para um duelo de vida, de morte. E quando foi escrito isso, se pensava bastante, né, nessa questão. Quando se fala em duelo, na minha mente vem imediatamente aqueles faroestes, onde cada um põe a mão no seu coldre e quem atirar primeiro, né, vence o duelo. Mas a gente vive diversos duelos internos, né, conflitos que nós temos conosco mesmo. Então, quando a gente diagnostica alguma coisa muito ruim que a gente fez, ou hábitos ruins que nós temos, a gente começa a entrar num duelo interno. O conflito interno que nós temos acaba gerando um duelo de bem contra mal, em nós mesmos, tentando encontrar qual a forma correta de se extirpar esse mal que habita em nós para se manter o bem. E isso é um conflito que nós vivemos diariamente. É um conflito que é um duelo que nós vamos vivenciar a todo momento ao longo da encarnação. Principalmente naqueles momentos que nós estamos mais conscientes dos nossos atos e que nós principalmente temos mais dificuldade para poder fazer esse combate acontecer, né? Ou evitar com que esse combate aconteça.
A Rosana diz que acredita que o querer fazer essa transformação é o primeiro passo para qualquer mudança. A partir daí, os caminhos para essa mudança irão surgir. E a Sônia, duelamos com as nossas imperfeições também. É exatamente aí onde eu acabei de entrar, né? Então a gente tem os nossos duelos, pequenos duelos de relacionamento na nossa casa, pequenos duelos de relacionamento com os nossos parentes, como a Nádia tem com a sogra, os duelos que nós temos no nosso trabalho, e tem os duelos que a gente tem com os desconhecidos, né? Com alguém que te tromba na rua, às vezes não está num bom dia, já olha, faz uma cara feia, já discute. São duelos que a gente vive, cada um dentro de um grau maior ou menor, mas todos eles são conflitos. E tem esses duelos nossos, esses duelos que nós precisamos a cada dia conviver conosco mesmo. E é tão legal, é tão rico, é tão importante quando a gente tem essa percepção, quando a gente tem essa consciência, porque aí a transformação ela pode acontecer, mesmo que, como no Calvário, seja penosa, seja difícil, às vezes a gente não queira, que é o grande dos casos, né? É tão bom ficar de boas, é tão confortável em algumas situações, mas o conforto que algumas situações geram para a gente, a médio e longo prazo, são danosas, nos prejudicam. E a gente só percebe isso com o passar do tempo. E a gente muitas vezes não quer entrar nesse conflito, nesse duelo, a gente foge desse duelo. Se não resolver nessa encarnação, que a gente resolve em outra. Mas nessa a gente tem essa consciência diferente. Não sabemos como nós estaremos na próxima. Então que nós possamos tentar fazer um pouco de esforço, um pouco de dedicação, para que a gente consiga vencer esses duelos nossos de cada dia. E para a gente encerrar, vamos trazer a reflexão de que o ódio é o fruto de uma condição inferior em que ainda se encontra o homem. Então é natural que nós ainda tenhamos esse sentimento. Odiar é ferir-se a si próprio. É um mal que atinge diretamente quem odeia. Então se eu estou sentindo ódio das pessoas, eu sou o primeiro a me ferir. Devemos vencer ele dentro de nós, assim como o duelo, para desfrutarmos a verdadeira felicidade, cujo caminho é o exemplo de Jesus, contido no seu Evangelho. A Nádia comentou que vivi durante 18 anos suportando tanta coisa, mas tente fugir para sair fora, mas infelizmente aconteceu. Infelizmente, algumas situações que a gente vive, se a gente tenta fugir, elas são piores, né? Elas voltam com mais intensidade. Então, porque aquilo, de fato, é uma situação ao qual nós precisamos viver. Nós precisamos conviver com determinadas criaturas. Nós não estamos no lar errado, nós não estamos na família errada, nós não estamos nos lugares errados. Tudo isso foi premeditado por nós mesmos. São pedidos nossos, solicitações nossas, para que esse progresso moral acontecesse. Eu pedi para ser martirizado, eu pedi para sofrer. Pedimos porque talvez seja a única forma, ou melhor, seja a melhor forma, para que nós consigamos nos livrar desse mal que às vezes nos assola há muito tempo. Há muitas encarnações. 18 anos, talvez, não seja nada equiparado ao tempo ao qual vocês, como almas, como espíritos, estão ligados. Quem sabe agora não é o momento de reparação? Quem sabe agora não é o momento de mudança? E aí está aí a grande oportunidade que nós temos de romper um ciclo vicioso
né? Um mal constante. Eu me lembro o contrário, inclusive, de um exemplo contrário através do filme Da Corrente do Bem. Não sei se vocês conhecem, é um filme de 99, se eu não me engano, onde uma criança ela quer mudar o mundo, porque ela vive com uma mãe alcoólatra, ela vive numa sociedade que ela percebe que ela é doente. Como que ela pode mudar o mundo? Ela percebe que um professor dá uma sugestão. Olha, se cada um de vocês fizer o bem para 3 pessoas e pedir para essas 3 pessoas devolverem esse bem para alguém, a gente vai ampliar um elo, uma corrente fantástica de amor. Né? O filme é curioso porque o professor também não acredita naquilo que ele fala. Mas o menino começa a mudar aquilo que está ao redor dele. O menino acredita piamente naquilo que o professor fala. E tudo ao redor do menino vai melhorando. É a Nádia aí falando, né? A indicação para os alunos. Pois é um filme com uma lição fantástica. Fantástica. Traz reflexões incríveis para a gente. Então, assim como o ódio ele também se propaga, o amor quebra esse ódio com a sua ampliação, com a sua propagação. E é a melhor forma disso acontecer. Se chama A Corrente do Bem. Com o protagonista é aquele menininho que fez o Sexto Sentido. Menininho que hoje é um homem barbado. O filme é de 99. Eu não sei se está em alguma plataforma. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas acredito que seja fácil de se encontrar. Quem tem HBO Max consegue encontrar na plataforma. Tem no YouTube também, mas é pago. Ele é de 2000. Falei que ele é de 99, mas ele é de 2000. Baita de um filme. Muito bom. E é isso, gente. Só a gente oferecendo o nosso amor, oferecendo nossos melhores sentimentos, principalmente com aqueles ao qual nós temos mais conflitos, por mais difícil que seja, faz com que essa corrente do mal, né, essa corrente de ódio também, se quebre, se encerre. Certo? Semana que vem nós vamos começar um novo capítulo. Nós vamos para o capítulo 13, que a mão direita não sabe o que a direita faz. Então, quem quiser dar uma lidinha aí no item 1, 2 e 3, que serão os estudados, eu acho, deixa eu conferir aqui. 1, 2 e 3, é isso aí. Beleza? E aí, agora é a hora das nossas vibrações. Quem quiser preparar uma água para ser fluidificada, pode buscar um copo, colocar numa jarra, uma garrafa, para a família, para cada um de vocês. E vamos fazer as nossas vibrações. Podem colocar aqui os nomes das pessoas ao qual vocês querem direcionar essas vibrações e a gente já vai ler durante a nossa prece, tá bom? Então, convido todo mundo a mais uma vez a fechar os olhos. Que possamos, nesse momento, junto com os nossos mentores, junto à falange de espíritos presentes, Cidade Bendita, e oferecer todo o amor que temos disponível nesse momento. Vamos sentindo todo esse amor, toda essa vibração, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. A espiritualidade vai condensando toda essa energia e nós vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam,
por aqueles que se encontram em guerras, passam por conflitos, passam por fome, misérias, desastres naturais. Oferecemos uma vibração especial para o leste europeu, para a Ucrânia, para a Rússia. Todas as pessoas atingidas por esse conflito. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita. Vibremos pelo povo brasileiro, pelos dirigentes desta nação. Vibremos por Brasília. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, não têm família, não têm um lar, não têm o que comer, não têm o que vestir. Vibremos aos encarcerados nas prisões, às crianças nos orfanatos e aos idosos nos asilos. Vibremos as pessoas que estão doentes em suas casas, por aquelas que passam por qualquer tipo de violência. Vibremos aos doentes nos hospitais, internados nas UTIs. Vibremos a todos aqueles que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares, aos profissionais da saúde, vamos vibrando a Francisco Sérgio Albuquerque Lima, Rodrigo Albuquerque Lima, Vinícius Albuquerque Lima, Adail Moreira Lima, Francisca Albaniza Nobre Albuquerque, a Cristiane Leite Rodrigues, Alice Cristiane Leite, a Heloísa Vitória Castelic, Tiago Castelic, Maria José da Silva, Elaine dos Santos Souza, Laura de Siqueira dos Santos, Luana dos Santos Siqueira, Ananza Tenório de Andrade, Felipe José de Andrade e Magda Góes Ferraz Tenório, Albrigo de Almeida, Manuel Albrigo de Almeida, Antônio Lima, José Lima, Marcos Mendonça, Manuela Lima, João Gabriel Lima, Carla Lima, Walter Lima, Vera Lima, Paula Lima, Marta Verling, Maria Verling, Juvenal da Paixão Barbosa, Angélica Costa. Vibremos também por Alex Bruno dos Santos Abreu, Aida Terezinha Jacobos, Nádia, Leonardo, João Gabriel, Tamara Michele Mendes Ribeiro, Derek de Lira Rodrigues, Ângela Maria Ribeiro de Oliveira, Alfredo Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Alberto Magalhães, Rafael Magalhães, Cremilda Magalhães e Priscila Elbe, Maria Célia de Souza Freire, Leandro da Silva Freire, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Maria Lúcia Lopes de Souza, Jamile, Dilma, Fabiana, Bruna, Lenir, Tadeu, Thalisson, Roberto, Daniele, Carla, Gil e Gustavo, Antônia, Edson, Fernanda, Franciane, Ana Carolina, Dirce, Rosilda Vasconcelos dos Santos, Marina Sarmento, Wellington Aquino, Amanda Maria da Silva, Anderson Ferreira, Maria de Lourdes da Silva, Alex Silva, Adriana Carvalho, Davi Santana, Luiz Fernando, Milena Flores, Fernanda Carvalho, Fabiana Santos e Leonardo Santana. Que todas essas criaturas nesse momento possam ter o seu coração tocado, sentir o carinho emanado por elas,
Pedimos nesse momento que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as águas, coloquem nelas os remédios necessários para as nossas necessidades físicas e espirituais. Pedimos ainda que a espiritualidade vibre por aqueles que não estão presentes e que possamos também receber um pouco dessas vibrações durante a nossa noite de sono, durante o repouso do nosso corpo, que possamos estar abertos, solícitos para essa energização, que possamos nos revitalizar para mais uma semana, conectados com o Pai, no bem. Ainda direcionamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E ligados mais uma vez a Deus e gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, vamos nos vendo protegidos, envolvidos em uma redoma de amor, de carinho, isolados de toda e qualquer negatividade. E que nós possamos manter essa proteção através dos nossos pensamentos, das nossas falas, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, como diria nosso amigo Tiago Brito, viva Jesus. Que vocês tenham aí uma abençoada noite de Páscoa. Semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário. Que tenhamos uma noite abençoada, uma semana iluminada. Espero todos vocês aí na próxima semana. Beijo no coração de todos, obrigado pela companhia e até lá.